três espécies de ações. São as três espécies de ações que nós temos no nosso direito brasileiro, na nossa lei de sociedades anônimas. Nós temos a ação ordinária, nós temos a ação preferencial e nós temos a ação de fruição. A gente vai entender quais são essas três espécies, primeiro pelo nome, depois para fazer algumas caracterizações a mais. A primeira dessas ações é a ação ordinária. O que é a palavra ordinária? Ordinária é aquela coisa que é comum. Então, a ordinária é aquela que tradicionalmente está presente em todas as sociedades anônimas. Preferencial é aquela que tem algum tipo de preferência. E a ação preferencial, ela geralmente outorga um tipo de direito de preferência patrimonial. E nós temos a ação de fruição, que já de uma vez por todas eu vou passar o conceito para vocês. A ação de fruição é aquela que pode ser emitida em caso de amortização de ações ordinárias ou preferenciais. É o que está expresso lá no artigo 44 da Lei 6.404 de 76. Segundo Osmar Brina tem um livro muito bom, Osmar Brina Correia Lima, Sociedade Anônima. Nesse livro, Osmar Brina fala que a amortização, uma operação rarissimamente praticada pelas companhias brasileiras, consiste na distribuição aos acionistas a título de antecipação e sem redução do capital social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia. Esse livro foi publicado pela editora Del Rey, em Belo Horizonte, em 2013, e esse trecho que eu li está na página 51. A ação de fruição não é uma ação muito utilizada no direito brasileiro, e aí nós temos outras ações, as outras duas espécies de ações que são efetivamente aquelas espécies que são utilizadas. A ação ordinária, por sua vez, é aquela ação comum, aquela ação que existe, que ela dá todos os direitos tradicionais aos seus titulares. Então dá direito político, como voto, como fiscalização, e dá direito patrimonial, como direito de participação no acervo, como distribuição de dividendos, e etc. A ação preferencial é uma ação que, de forma geral, via de regra, ela outorga direitos políticos e patrimoniais. Mas ela pode ter suprimido o direito político. E uma vez suprimido o direito político, ela vai outorgar preferência patrimonial, direitos patrimoniais adicionais aos seus titulares. Vamos entender isso melhor falando de uma outra forma. Imagina, gente, que você adquira ações de uma sociedade anônima cuja sede seja em São Paulo e você não é da cidade de São Paulo. E você adquira, por exemplo, R$5.000 em ações. A representatividade desses R$5.000 em ações é quase nula no contexto de uma sociedade anônima de grande porte. Significa que você não tem quase nada dessa companhia e que você vai receber, vez ou outra, dividendos. E esses dividendos vão ser pagos provavelmente uma vez por ano. Beleza. Você tendo R$5.000 em ações, vale a pena você sair de Salvador, sair de Belo Horizonte, sair de Porto Alegre, sair de Curitiba, sair de Cuiabá, sair de Brasília para poder ir para São Paulo para poder participar de uma deliberação? Não, não vale. Convenhamos, economicamente falando, não vale. Por duas razões. Primeiro, que a quantidade de votos que você vai ter direito não vão fazer qualquer tipo de cócega na deliberação a ser tomada. Segundo, porque o custo dessa passagem aérea tua, ou da sua gasolina, do seu hotel, da sua alimentação para poder participar dessa deliberação, provavelmente vai ser menor do que qualquer tipo de rentabilidade ou de lucro que você venha a ter em decorrência da titularidade dessas ações. Então não vale a pena. Percebendo-se isso, lá no desenvolvimento da sociedade anônima, e não necessariamente no Brasil, tá, gente? Percebeu-se que seria interessante o seguinte: criar uma categoria de ações nas quais não fossem outorgados direitos de voto a essa categoria de ações, mas em contrapartida, essa categoria de ações tivesse algum tipo de benefício patrimonial superior. Então, vamos imaginar o seguinte: todas as sociedades anônimas, ela tem ações que dão direitos patrimoniais e direitos políticos. E esses direitos eles estão de forma geral equilibrados. Vamos imaginar então que a gente tenha uma sociedade anônima que opte por
reduzir o direito patrimonial, o direito político. Se eu reduzo o direito político, percebem que fica uma dissonância que anteriormente existia? Para corrigir isso, eu não vou reduzir o meu direito patrimonial. Eu vou aumentar o meu direito patrimonial, porque aí a linha que está aqui no meio, ela fica em equilíbrio. Então, se eu estou no meio a meio e reduzo o direito político, eu dou um suporte patrimonial para poder justificar essa redução política. Por isso que as ações preferenciais, quando tem o direito de voto suprimido, ela vai ter direito a algum benefício patrimonial superior à outra categoria de ação. Que tipo de benefício patrimonial? Preferência na prioridade no recebimento do dividendo, prioridade no recebimento do acervo, prioridade um direito patrimonial, um direito de receber dividendos superior ao que as ações ordinárias teriam. Então, são benefícios patrimoniais otorgados aos titulares de ações preferenciais, na verdade, às próprias ações preferenciais, quando esse direito político for suprimido de novo, para a gente poder fazer aquele equilíbrio que eu mostrei aqui para vocês. Então, vamos lá. A ação ordinária, ela sempre vai otorgar direito político e direito patrimonial. A ação preferencial, ela pode otorgar direito político e direito patrimonial. E o estatuto social, pode suprimir o direito político de voto, ou político especificamente de voto. Significa ainda que o titular de uma ação preferencial pode, por exemplo, continuar fiscalizando. Só que se eu suprimir, se essa sociedade anônima suprimir o direito de voto, obrigatoriamente terá que otorgar preferências patrimoniais a esse titular. E isso permite uma série de benefícios em uma organização de planejamento sucessório, planejamento societário, que são dicas que eu posso trabalhar com vocês em outras aulas específicas, se vocês tiverem interesse. Se tiver interesse, inclusive, se estiver gostando do vídeo, dá um like aqui embaixo, e aí deixa um comentário teu falando que está gostando e que quer saber essas dicas práticas de como que uma sociedade anônima poderia ser utilizada, essas ações preferenciais sem direito de voto poderiam ser utilizadas no planejamento societário, no planejamento familiar, por exemplo, sucessório. Pois bem, pessoal, uma vez suprimido o direito patrimonial, o direito político, as ações preferenciais obrigatoriamente terão vantagens. As vantagens elas podem ser distintas nas sociedades anônimas abertas e nas sociedades anônimas fechadas. Vamos lembrar, gente, de um detalhe muito importante que se refere às ações preferenciais sem direito de voto. Sempre que uma sociedade anônima tiver ações preferenciais sem direito de voto, a quantidade dessas ações não pode ser superior a 50% do total de ações emitidas. Significa que sempre, no mínimo, 50% das ações emitidas deverão ter o direito de voto. Então, numa sociedade anônima, eu poderia ter, no máximo, numa sociedade anônima, por exemplo, que tenha 100 ações emitidas, eu poderia ter, no máximo, 50 ações preferenciais sem direito de voto e 50 outras ações com direito de voto. Eu não poderia, por exemplo, ter de 100 ações, 70 ações preferenciais sem direito de voto. Não poderia. No máximo, 50% de ações sem direito de voto. Beleza? Pessoal, então, entendido que nós temos 3 espécies de ações, uma é muito pouco utilizada e 2 são muito utilizadas, que são as preferenciais e as ordinárias ações comuns, sempre com direito de voto, sempre com direito de fiscalização, sempre com direito de participação nos lucros. E nós temos uma ação preferencial que, se o Estatuto Social quiser, ele pode excluir o direito de voto, e uma vez que ele exclui o direito de voto, os benefícios patrimoniais têm que ser adicionais, tem que haver algum tipo de preferência em relação às ações ordinárias quando esse voto for suprimido. Beleza, galera? E lembrando mais um detalhe, que é no máximo 50% do total de ações emitidas sem direito de voto. Beleza? Obrigado, um abraço forte, até a próxima aula. Tchau. Lá nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, então numa sociedade anônima, eu não poderia ter 100 ações, sendo 50 ações,